Boa noite, sejam bem-vindos à Igreja Red, que alegria para nós recebê-los aqui nessa noite. Hoje nós temos uma presença especial. Eu quero apresentar a vocês um amigo muito querido, alguém que eu admiro muito. A Red não traz estrelas, a Red não traz celebridades, a Red ela traz para esse lugar que para nós é tão importante apenas aqueles que são amigos de ministério. Eu tenho alguns pastores amigos de ministério a quem eu admiro muito, e o pastor Isaac é um desses que eu admiro. Isaac, por favor, venha até aqui. Uma salva de palmas para o Isaac, que trará a palavra hoje para nós. Gente, esse palco está pesado, não porque por conta do tamanho do Isaac, mas está pesado porque o Isaac é alguém altamente capacitado. Ele se formou comigo lá na Palavra da Vida, mas ele também se formou, fez mestrado lá em Dallas, depois ele fez mestrado na PUC, ele fez mestrado em línguas semíticas, então especialista em hebraico e Antigo Testamento. Ele também agora está fazendo o doutorado dele, é professor no Servos de Cristo, um dos melhores e mais importantes seminários hoje do Brasil, ali em São Paulo. Ao mesmo tempo, ele pastoreia a Igreja Batista Urbana lá em Santo André, uma igreja que nós também admiramos e que nos inspira, e ali ele tem exercido um ministério fiel à palavra de Deus e ao nosso Senhor. Por isso eu sou tão grato, é um grande amigo meu, Isaac, e eu quero repartir hoje esse espaço com ele para que ele possa, por meio da palavra de Deus, abençoar a vida de cada um de nós. Amém? Prepare-se, a mensagem é incrível. Deus te abençoe. Obrigado, Tiago. Boa noite, Red. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Bom, vocês conhecem o pastor de vocês. O pastor Tiago, ele tem o dom do superlativo, né? Tudo para ele é mega, grande, incrível, maravilhoso. Então, tudo isso que ele falou sobre mim diminui aí pela metade, pelo menos. Enfim, mas eu queria dizer da minha alegria passar esse dia com vocês. O nosso tempo pela manhã foi incrível, foi, enfim, muito, muito precioso. E uma coisa que eu não falei para o pessoal da manhã, mas gostaria de dizer aqui: subir nesse púlpito, onde o pastor Tiago tem desenvolvido o seu ministério, eu me sinto mais ou menos como aquele jogador que entra no segundo tempo, aos 45 do segundo tempo, para substituir o Messi. Então, enfim, queria dizer da minha alegria, quero deixar a minha gratidão aqui ao pastor Tiago, o Tiago Cata, toda a liderança da igreja, o presbitério, o conselho, enfim. Obrigado pela acolhida. Eu fui muito, muito bem acolhido aqui. Vou voltar para casa depois do almoço que me ofereceram aqui, pelo menos uns 3 quilos mais gordo. Então, mas obrigado, de coração, a sua gentileza, o seu carinho. Trago um abraço, como o Tiago falou, da Igreja Batista Urbana, a igreja que Deus me deu o privilégio de pastorear. Enfim, não tenho muitas delongas. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis. Nós vamos olhar para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, uma passagem bastante conhecida da palavra de Deus, uma cena bastante conhecida. Você que tem sua Bíblia aí, abra sua Bíblia. Você que tem, você liga a Bíblia, ligue a Bíblia. Gênesis capítulo 22, nós vamos ler dos versos de 1 até 14. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos.
Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Deus bendito, obrigado por tua palavra. Obrigado pela liberdade que temos de ler, meditar nela. Obrigado por esse ajuntamento santo ao redor do teu Filho. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor nos fale. Esse tempo que estamos reunidos aqui não vai fazer sentido e não vai ter valor se a gente não ouvir a tua voz. Por isso, Pai, sopra teu Espírito, abre o nosso entendimento. Cura a nossa coceira nos ouvidos e trata a nossa vida essa noite, não somente para que possamos ler e entender o texto, mas especialmente aplicar o texto de maneira transformadora. Que a tua boa mão esteja sobre nós e que teu Espírito nos conduza. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Tiago, quando me ligou na quinta-feira passada, ele me deu a missão então de encerrar esta série do início do ano. Comece bem. Vocês, ao longo desse mês, estão, pensando resoluções que eventualmente podem orientar, guiar a sua caminhada ao longo de 2025. E aquilo que gostaria de compartilhar com vocês hoje, ou pelo menos acrescentar uma resolução para a sua reflexão, é a proposta da resolução de caminharmos em obediência a Deus em 2025. A resolução que quero, trabalhar com vocês essa noite é justamente falar um pouco sobre a importância da obediência na caminhada cristã. Agora, quando a gente fala sobre obediência, meus irmãos, a gente está falando sobre algo que cria uma série de, conflitos dentro de nós. A primeira razão é porque o jardim está aí para provar que obediência não é o nosso forte. Desde o Éden, desde o jardim, a obediência é um desafio. A nossa natureza caída, a nossa realidade como pecadores, a obediência sempre vai ser um desafio a nós enquanto nós estivermos habitando esta carne e vivendo nessa realidade caída. Foi justamente a desobediência que nos tirou do estado de plena comunhão com o nosso Criador. Foi justamente a desobediência que nos separou do nosso Criador no jardim. Então, por isso, a obediência é algo antinatural a nós. A obediência sempre vai se apresentar a nós como um desafio. Mas, além disso, falar de obediência em alguns contextos evangélicos é falar de um tema desafiador, porque tem muita gente que, infelizmente, é mal instruída na palavra de Deus e acha que a obra de libertação que o Evangelho produz no crente
é uma obra de libertação que eventualmente nos vai dar a condição ou a liberdade para a gente fazer o que quiser e viver da maneira como a gente acha que deve viver. Visto que muita gente diz assim, olha, Jesus nos libertou, Jesus nos redimiu, somos livres em Cristo. Tem gente que até cita o texto do apóstolo Paulo e diz assim, aí onde está o Espírito, aí a liberdade. Como se isso fosse uma base bíblica para que a gente vivesse aquilo que a teologia chama de uma liberdade libertária, ou seja, viver da maneira como eu bem quiser, do jeito que eu achar que devo viver, onde apontar o nariz, ali eu vou andar. Não, essa nunca foi a proposta de liberdade cristã. A proposta da libertação cristã é que nós, como gente que se separou do nosso pai Adão, do nosso Deus em nosso pai Adão, a gente precisa ser liberto dessa natureza pecaminosa que nos escraviza. E a obra da libertação que nós recebemos, proposta pelo Evangelho e apresentada nas páginas das Escrituras, ela é muito simples. Não é que eu fui liberto para poder fazer o que eu bem quiser, mas que eu fui liberto da minha condição de escravidão do pecado, do mundo e até das forças malignas. Se você quiser depois dar uma olhadinha lá em Efésios, no capítulo 2, é justamente isso que o apóstolo Paulo fala. Antes vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, vocês seguiam o príncipe da potestade do ar, vocês estavam andando segundo a cultura do mundo, e vocês faziam e agradavam os desejos da sua carne. Mas em graça fomos libertos. Então, quando a tradição cristã fala de libertação, ela não está falando que a gente foi liberto para viver do jeito que a gente acha que tem que viver, ou fazer aquilo que a gente acha que a gente tem que fazer, ou eventualmente estabelecer as nossas próprias regras e os nossos próprios padrões de conduta. Pelo contrário, a tradição cristã nos diz muito claramente que quando libertos nós fomos, nós trocamos o senhorio. Antes éramos escravos da carne, escravos dos poderes da potestade do ar, escravos dos padrões desse mundo, mas agora nós nos tornamos servos de Deus, e convém a estes servos de Deus em Cristo Jesus uma vida de obediência. Convém a estes que foram redimidos pela graça de Deus e libertos destas escravidões sob a qual nós estávamos submetidos, agora convém viver de uma maneira obediente. Esse texto que a gente acabou de ler, ele apresenta algumas verdades muito, muito interessantes. E nesta ideia que a gente tem, que eu estou propondo a você, C.S. Lewis, ele fala uma coisa muito, muito interessante, justamente nisso que eu acabei de dizer a você. Ele diz assim, não nasci para ser livre. E ele está falando nesse sentido de liberdade, como livre para fazer qualquer coisa que eu queira. Não nasci para ser livre, nasci para adorar e obedecer. Nós nascemos e nós encontramos os reais propósitos da nossa existência redimida na adoração e na obediência. E o que a gente pode aprender com essa cena tão conhecida? Certamente você que cresceu na igreja, você deve ter ouvido falar algum dia sobre a história do sacrifício de Isaque por parte de Abraão. Certamente essa é a cena mais conhecida da vida de Abraão. Esse é o lugar do chamado teste que Deus promoveu na vida de Abraão. E eu quero propor a você, em primeiro lugar, que esse texto está nos ensinando que a obediência, ela é um mecanismo que nos conduz na destruição de ídolos. A obediência é um mecanismo que Deus usa na nossa vida para que a gente possa se libertar de uma série de idolatrias que nós temos dentro do nosso coração, dentro de nós mesmos. Se você der uma olhadinha no versículo 2, você vai ler Deus testando Abraão, como eu acabei de dizer a você. Ele diz assim, então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moreá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Esse texto, ele faz todo sentido para nós, meus irmãos, todo sentido para nós,
Porque o versículo 1, o verso anterior, ele explica para a gente o que está acontecendo. O texto diz, passado algum tempo, Deus colocou Abraão à prova. Então esse texto, o versículo 2, ele faz todo sentido. A gente não fica com problema, com dificuldade com esse texto. Por quê? Porque a gente sabe que isso é uma prova. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. No chão da realidade, na experiência abraâmica, o que aconteceu foi que Deus simplesmente apareceu a Abraão. Ninguém chegou para Abraão e falou assim, Abraão, fica atento, Deus vai aparecer para você e vai te colocar à prova. Não. Na realidade de Abraão, o que Abraão estava vivendo era justamente a experiência de literalmente estar em lua de mel com Deus. Porque Abraão, ele estava vivendo o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. Se Abraão fosse um crente neopentecostal, ele ia dizer, 2025 é o ano de viver a promessa, porque era justamente isso que estava acontecendo. Como você sabe, Abraão, aos 75 anos de idade, ele foi chamado por Deus. Deus o chama, isso está lá em Gênesis no capítulo 12, Deus o chama e diz assim, Abraão, sai da tua casa, sai do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. E eu tenho promessas incríveis para você, Abraão. Eu te darei um grande nome, eu te abençoarei, eu serei o teu parceiro, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esse é o jeito bíblico de Deus dizer que ele era parceiro de Abraão. Os teus amigos serão os meus amigos, Abraão, e os teus inimigos serão os meus inimigos. Eu farei de ti uma grande nação, e por meio de você eu abençoarei todas as famílias da terra. O Abraão aceitou, creu em Deus, seguiu o chamado de Deus. Ele não tinha absolutamente nada a oferecer para Deus para receber essa santa convocação, mas ele aceitou, creu, seguiu o chamado de Deus. 25 anos se passaram e Deus cumpriu a promessa. Nasceu Isaque. E quando a gente chega em Gênesis capítulo 22, Isaque tem mais ou menos 18 anos, entre 18 e 20 anos, dizem os estudiosos. Ou seja, faz 20 anos que ele está vendo a promessa lá, com carne e osso, andando no quintal dele. Ele está experimentando a promessa, está vivendo a promessa. O menino que Deus disse que seria o cumprimento da promessa, aquele através de quem todas as bênçãos de Deus iam se cumprir na vida de Abraão, estava lá andando, correndo. Abraão pegava, abraçava. Aí de repente aparece Deus e diz assim, Abraão, toma um menino, vá para Moriá e sacrifique-o ali. Oi? É isso que essa ordem causou em Abraão. Essa ordem não faz sentido nenhum aos ouvidos de Abraão. Como assim, Senhor? Eu vou ter que sacrificar o menino que é o cumprimento da promessa. E eu não sei se você é como eu, quando Deus eventualmente ele fala algumas coisas que eu não consigo entender, que eu não estou conseguindo discernir, a minha tentação ela é em direção à desobediência. Não estou entendendo nada, eu vou seguir o meu jogo aqui. E note, o texto fala para nós que Deus qualifica o Isaque, ele diz assim, tome seu único filho. Se você conhece a história de Abraão, você sabe que tem um probleminha aqui, porque o Abraão tinha um outro filho, né? O Abraão tinha um Ismael. O Abraão, ele podia ser candidato, forte candidato ao passaporte brasileiro. Porque pensa no homem que gostava de dar um jeitinho nas coisas. E o Abraão, então, num determinado momento, enquanto ele estava esperando o cumprimento da promessa de Deus, naqueles 25 anos, a Sara, sua esposa, dá um conselho tolo para Abraão e fala assim, Abraão, já que Deus está demorando, já que aparentemente Deus prometeu, mas não vai cumprir, já que o teu herdeiro é o Eliezer, o Damasceno, o teu mordomo, literalmente, da tua casa, então deixa eu te falar, faz o seguinte, pega a minha escrava Agar e tenha um filho com ela, e então você vai conseguir suscitar uma descendência. Essa era uma prática comum no mundo antigo. Já que a mãe, a matriarca, a mulher oficial, a esposa do patriarca não podia gerar filhos, então ele tinha essa licença social, inclusive,
para poder fazer esse movimento. Mas não tinha sido isso que Deus tinha prometido a Abraão. E Abraão ouve o conselho tolo da sua mulher. E ele gera, a partir dessa relação espúria, Ismael. E você conhece a história. O Ismaelzinho e o Isaac nunca se deram bem. Nasceu o Isaac. O Ismael já era um adolescente. O texto fala para nós que começou a ter briga no quintal do Abraão. Hoje, os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael continuam brigando ali na região da Palestina. A diferença é que hoje eles têm metralhadoras e canhões de guerra. Mas a mesma briga que estava acontecendo lá no quintal do Abraão, hoje continua acontecendo. Até o momento então que Sara chega para Abraão e fala assim: Abraão, manda embora esse menino Ismael e manda embora esta mulher Agar, porque este menino Ismael não vai ser co-herdeiro com o meu filho Isaque. O Abraão sentiu dor no coração quando ele ouviu isso de Sara e foi consultar o Senhor. Afinal de contas, o Ismael, querendo ou não, ele era filho de Abraão. Então Abraão sentiu dor. Só que o interessante é que Deus ele valida aquilo que Sara tinha dito. Se você voltar no capítulo 21, Deus chama Abraão e fala assim: faça segundo tudo aquilo que Sara fez, disse para você. Pode mandar o menino embora, pode mandar a escrava embora, porque a tua descendência será chamada por meio de Isaque. No capítulo 21, Deus diz isso: na tua descendência será chamada por meio de Isaque. No capítulo 22, Deus chama Abraão e fala: Abraão, pega o teu único filho, porque agora só tem esse, né? E vai lá e mata. Senhor, eu não estou entendendo. Você já passou por situações na sua vida que às vezes as coisas estão nebulosas? Você já passou por situações na sua vida que às vezes você não consegue entender os planos, os critérios que Deus está usando para eventualmente permitir ou nos proteger de alguma coisa? Isso eu quero chamar aqui que Deus, nesse primeiro momento dessa ordem, Deus está querendo tratar aquilo que a teologia chama de idolatria da razão. O que é a idolatria da razão? A idolatria da razão é esse desejo que eu e você nós temos de querer que Deus sempre se justifique a nós. De querer que Deus, ele dobre os seus joelhos diante de nós e explique tintim por tintim dos pormenores do seu governo. E a gente ainda é abusadinho, né? Porque a gente fala assim: Senhor, se tu não me explicares, eu largo essa fé. Oi? Idolatria da razão. Crente que acha que Deus tem que se justificar para a nossa percepção da realidade, que Deus tem que dobrar os seus joelhos diante das nossas categorias de pensamento e dos nossos critérios, através dos quais nós julgamos a realidade. Idolatria da razão. Aí a gente recebe o aviso prévio. Aí a gente passa por uma experiência negativa. Aí a gente fica assim: Senhor, justifica. Por quê? O texto bíblico nos conta a história de Jó. Você conhece a história do Jó, né? O Jó foi um homem que literalmente a casa caiu por permissão divina. Você sabe disso. Deus permitiu que Satanás tocasse e tomasse tudo do Jó, com exceção da sua própria vida. E aí é interessante porque depois que a casa literalmente cai para o Jó ele cai nessa tentação de querer perguntar por quê. O que está acontecendo? Aí ele reúne 3 amigos teólogos, 3 amigos, enfim, que foram querer responder por quê para o Jó. Tinha lá o amigo pentecostal, tinha lá o amigo batista, tinha lá o amigo liberal. O amigo pentecostal do Jó chegou para o Jó e falou assim: ô Jó, abre o olho, cara, você está sofrendo, a casa caiu, teus filhos morreram, teu patrimônio foi embora, a vida literalmente virou do avesso, porque tu tem alguma coisa escondida aí debaixo do tapete. Deus é fogo consumidor, irmão. Vigia, varão. Conhece esse discurso? Tu está em pecado. Tu está em pecado, camarada. Vigia. O irmão pentecostal apareceu. E o Jó se defende. Ele fala: não, mas eu visito a minha consciência diante de Deus. Eu oro ao Senhor, eu procuro, até que Deus me mostre aquilo que eventualmente eu fiz contra Ele. Mas eu não consigo achar nada.
Aí chega o amigo batista do Jó. O amigo batista do Jó chega para ele e fala assim, então Jó, não é pecado não, sabe o que é? É que Deus tem alguma coisa para te ensinar. Conhece esse discurso? Tem até uma terminologia bonita que a gente diz assim, não, ô irmão, está sofrendo, o sogro lá está com Alzheimer. Então Deus tem propósitos didáticos no sofrimento. Terminologia bonita, né? Não passa de uma teologia do ansiolítico, porque a gente está querendo calar a boca do que sofre, quando a gente muitas vezes diz assim, Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Teologia do ansiolítico, sabe quando a gente tem aquela pessoa que está sofrendo de um estresse, de alguma coisa, está tendo um piripaque, e a gente fala assim, corre na cozinha, pega lá uma aguinha com açúcar, né? Aí dá lá a aguinha com açúcar, simplesmente para parar o piripaque. Às vezes a gente fala assim para os nossos irmãos que estão sofrendo, que estão lidando com esse dilema da realidade, não estão conseguindo entender o que Deus está fazendo, as cenas que estão se configurando diante da sua realidade. Aí a gente corre lá e fala assim, não, calma irmão, é que Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Propósitos didáticos do sofrimento. Aí apareceu o terceiro amigo do Jó, liberal, crente liberal. Ele virou para o Jó e falou assim, Jó, então deixa eu te falar, não é nem pecado, não é nem propósito didático do sofrimento, sabe o que é? Que a vida tem altos e baixos, Jó. Tem hora que a gente está lá em cima, na crista da onda, a gente está voando, e tem hora que a gente está lá embaixo. Antes você estava lá em cima, agora você está lá embaixo, aceita que dói menos, irmão. Entende que a vida é dinâmica, entende que a realidade é assim mesmo, tem hora que a gente está bem, tem hora que a gente está mal, essa é a realidade da existência, então você tem que parar de chorar e vamos seguir o jogo. Até que chega o quarto amigo do Jó e fala, então Jó, não é nada disso, não é nem pecado, não é nem, enfim, um movimento de Deus querendo te ensinar alguma coisa, não é nem a realidade dinâmica da existência. Sabe o que é, Jó? É que Deus ele tem planos insondáveis, Ele tem caminhos soberanos, Ele tem propósitos que nos são, muitas vezes, que estão escondidos aos nossos olhos, que a gente não consegue entender. Por isso, talvez nessa hora, seja melhor você parar de perguntar por quê, e querer que Deus se justifique a você, e talvez olhar para um Deus soberano, que reina, e que Ele está no controle de todas as coisas, independente da circunstância que você esteja vivendo. Porque a minha e a sua tendência, não tenha dúvidas, é quando acontece alguma coisa que a gente não consegue entender, quando Deus faz alguma coisa que a gente não consegue lidar, que a gente não consegue explicar e colocar todos os pingos nos is. Acredite, a nossa tendência é a desobediência. Só que o texto fala para nós que Deus qualificou o Isaac também não somente como o único filho, mas Ele diz assim, a quem você ama. Deus também está precisando quebrar aquilo que eu quero chamar aqui também de idolatria dos afetos. Porque acredite, meus irmãos, às vezes Deus precisa tocar e pedir e mexer naquelas coisas que nós amamos, não somente para nos dar a oportunidade de averiguarmos onde é que está o nosso amor por Deus, mas porque muitas vezes a gente também está amando coisas e colocando dentro da nossa vida elementos que nos distanciam do nosso Senhor. E às vezes Deus vem e pede aquele relacionamento que distancia a gente de Deus, pede aquele bem que nos distancia de Deus, pede aquela carreira que eventualmente Deus está dizendo, olha, não é por aí. Só que como a gente ama, quando Deus toca, aí pega, né? Aí a nossa consciência, ela entra em crise por causa dos nossos afetos. E aí, de novo, a nossa tentação é a desobediência. Eu aprendi que a gente tem essa tendência à idolatria dos afetos já com pouca idade. Os que têm mais de 40 anos sabem do que eu vou falar. No passado, ali no início dos anos 80, a Caloi, a antiga Caloi, já senti aqui uns sorrisos, aqui umas cabeças fazendo assim. A Caloi lançou aquela que foi a bicicleta que se tornou o sonho de toda criança. A famosa Caloi Cross. Não se esqueça da minha Caloi.
E aí, a molecada não está entendendo nada disso. Só os que têm 40 a mais aqui sabem do que eu estou falando. E quando eu era garoto, meu pai me deu uma Caloi Cross. Era o meu sonho de consumo, era o meu ídolo. E nessa época, meus irmãos, meu pai ele era pastor e ele morava em Roraima. A gente morava em Roraima porque meu pai era pastor da Igreja Batista Central de Boa Vista, ali em Roraima. E naquela época, por causa da movimentação missionária muito grande que acontece ali naquela região norte do nosso país, por causa especialmente do trabalho indígena, então a nossa igreja, de tempos em tempos, convidava todos aqueles missionários que estavam ali, nas tribos e nos campos missionários, no trabalho evangelístico, para vir para a nossa igreja, para passar um tempo lá, para a gente celebrar um tempo, 3, 4 dias de conferência missionária na nossa igreja. E o combinado era muito simples, os missionários iam vir do campo, e as famílias da igreja iam receber esses missionários e suas famílias em suas casas nesses dias, hospedar esses missionários em suas casas. Então, como tem que começar na casa do pastor para dar o exemplo, a gente recebeu uma família de missionários lá na nossa casa durante aqueles dias. E foi muito interessante que esse casal de missionários que estava lá na nossa casa, ele também tinha um filho, mais ou menos da mesma idade que eu tinha, o Juninho. E aí a gente passou 4 dias lá brincando, se divertindo, uma coisa maravilhosa. E o Juninho adorou a minha bicicleta. Ele falava assim, nossa, Isaac, que bicicleta legal que você tem. Até que lá pelas tantas, meu pai me chamou e falou assim, filho, papai quer conversar com você, senta lá no sofá, papai já vai lá. Quando ele falava isso, a gente sabia que o papo ia ser sério. Vai lá para o sofá e espera o papai lá. Aí eu já ia fazendo a contabilidade da vida. Será que eu estou devendo na praça? Será que está acontecendo alguma coisa? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Sentei lá ansioso. Aí meu pai me chamou. Falou, filhinho, você sabe que seu papai ama você, né? Sei, pai. É nóis. Então, só que o papai tem um pedido para você. Você sabe que a gente está na nossa campanha missionária na igreja, sabe? Sei, pai. Muito legal esse negócio aí. Pois é, filhinho. Então, papai tem um pedido para você. Filho, dá a sua bicicleta para o Juninho. Qual que você acha que foi a minha resposta? Claro, pai, aqui, ó, pega a bicicleta, minha oferta ao Senhor. Nem a pau que eu vou dar a minha bicicleta, pai, você deu ela para mim, como assim você vai tomar? Deu, tá dado, era o que eu falava. Filho, o Juninho, ele mora na selva, no meio da tribo Yanomami. O papai dele não tem grana para comprar uma bicicleta para ele. O papai vai comprar outra bicicleta para você. Dá a sua bicicleta para o Juninho. Não vou dar minha bicicleta nem a pau. Até o momento então que meu pai teve que usar da autoridade paterna para pegar a bicicleta. E eu lembro que eu sentei na minha bicicleta e eu chorava. Não vou dar a minha bicicleta. E com requintes de crueldade, meu pai foi tomando a bicicleta, tirando cada dedinho meu, assim, do guidão da bicicleta. É a quem você ama. Aqui está o caráter sacrificial desse pedido, meus irmãos. Às vezes Deus precisa fazer isso com a gente, ir tirando cada dedinho nosso, de sobre aquelas coisas, aquelas pessoas, aqueles movimentos da nossa vida, que nos distanciam dele. O que Deus precisa tocar em 2025 na minha e na sua vida, para que a gente possa começar a desenvolver em nós um caráter obediente? O que Deus ele precisa pedir de mim, de você em 2025, para que este ano seja um ano de uma caminhada de obediência? O que são as coisas que nós amamos, que nós depositamos no nosso coração e que eventualmente estão nos afastando do nosso Deus? É Isaac a quem você ama, Abraão. Porque mais importante do que gozar as minhas bênçãos e ver o cumprimento das minhas promessas, é você ter uma relação boa comigo. É isso que Deus está dizendo para Abraão. É você se aprofundar numa relação comigo. E você já percebeu como a gente ama muito mais as bênçãos de Deus do que o nosso Deus? A gente coloca o nosso coração nas bênçãos que Deus nos dá, mas a gente não tem mais o nosso coração no Senhor. É a quem você ama. Em terceiro lugar,
Esse primeiro pedido de Deus a Abraão, ele também é um movimento de Deus que quer quebrar uma idolatria também da vontade. A idolatria da vontade. Queria chamar a sua atenção, ainda para o versículo 2, para alguns verbinhos que estão destacados aí na tela para você. O texto diz assim: então disse Deus, tome seu único filho e vá para a região de Moriá e sacrifique-o ali como holocausto. Os que são bons de português aqui sabem que todos esses verbos estão conjugados no modo imperativo, porque assim estão na língua original no hebraico. E a gramática hebraica nos ensina, isso daqui você pode depois, enfim, se gabar lá para o seu cunhado sabichão, na mesa da pizza agora à noite. Você vai dizer assim, olha, eu sei o que é uma cadeia volitiva hebraica. Porque quando vários verbinhos imperativos, eles aparecem no texto bíblico, nós chamamos isso de uma cadeia volitiva. O que é uma cadeia volitiva? A cadeia volitiva está comunicando, expressando a vontade do interlocutor. Então, se é Deus falando aqui, Deus está comunicando a sua vontade de maneira direta e expressa por meio desses verbos. Toma o Isaque, não é o Ismael, não é o Eliezer, não é qualquer um dos teus servos, é o Isaque. Vá para Moriá, não é aqui no teu quintal, não é em outro lugar, é lá em Moriá, 3 dias de caminhada, 80 quilômetros de distância. E sacrifique-o como holocausto. Não é qualquer sacrifício, você vai queimar até consumir. O sacrifício de holocausto é isso. É queimar até consumir. Você realmente acha que essa era a vontade do Abraão? Aqui, meus irmãos, nós temos claramente a vontade de Deus se chocando com a vontade de Abraão, porque essa era a última coisa que Abraão estava pensando para si. Estou começando um novo ano, quer saber de uma coisa? Tive uma ideia genial. Vou ali em Moriá e vou sacrificar o meu filho. Não, isso era a última coisa que Abraão estava pensando, meu irmão e minha irmã. Mas é justamente isso que Deus coloca no horizonte de Abraão. E diz, Abraão, independente dos teus planos, independente dos teus propósitos, independente daquilo que você planejou para o teu ano, o que você colocou lá, do que você quer conquistar, a faculdade que você quer terminar, eventualmente, enfim, a casa que você quer comprar, o carro que você quer trocar, eventualmente, qualquer coisa que você queira fazer. Então, independente de qualquer plano que você tenha, Abraão, deixa eu te falar, toma o menino, vá para Moriá e sacrifique-o ali. E, meus irmãos, falar da vontade de Deus para evangélicos hoje é falar da areia de Marte. É algo absolutamente desconhecido. Crentes que não conseguem mais discernir a vontade de Deus. Crentes que, enfim, não conseguem mais tomar uma decisão mínima na vida. Não conseguem mais se guiar de uma maneira objetiva sobre esta terra. Porque não conseguem mais discernir a vontade de Deus. O Abraão não teve nenhum problema em entender a vontade de Deus. É bem verdade que Deus está contrariando o Abraão, mas o Abraão entendeu. Tem crente hoje em dia que nem isso consegue. Outro dia chegou uma jovem da minha igreja, chegou para mim e falou assim, pastor, preciso muito conversar com você, num senso de urgência violento. Eu falei, nossa, não está acontecendo. Uma menina de 19, 20 anos de idade, novinha, falou assim, pastor, preciso muito conversar com você, urgentemente. Eu falei, uau, tá bom. Terminou o culto, fui num lugar ali, no canto, falei, fala minha menina. Ela falou, então, pastor, sabe o que é? Eu preciso muito te dizer, eu estou apaixonada. Aí eu virei, apontei assim para ela e falei, sai fora, maldita, que eu sou casado. Ela falou, não, pastor, nada a ver, não é isso não. Eu falei, tá bom. Então quem que é o sortudo, minha filha? Aí ela falou assim, é o fulano. Era o menino da guitarra, sempre é o da guitarra, né? Aí eu falei, legal, gostei. Esse menino da guitarra aí é gente boa. Esse menino da guitarra aí está no meu grupo de discipulado. Esse menino da guitarra aí é um daqueles raros que tem uma boa família, está trabalhando, estuda. Rapaz, gostei. Vamos fazer assim, vamos marcar um double date aí. Eu e a minha esposa Isabela, você e ele, e vamos ver se tem samba nesse pagode aí, minha filha. Ela, então, pastor, não é isso não, o problema não é esse não. Eu falei, então qual que é o problema, minha filha? É que tem o outro. Mas que outro, menina?
Ela falou, então, é aquele fulano lá, falou o nome do menino, é o menino do folheto. Sabe aquele que entrega o folheto na porta para os visitantes? Falou, seja bem-vindo, então era o menino do folheto. Outro menino sensacional, muito legal. Eu falei, pois é, minha filha, mas e aí, o que eu tenho a ver com esse triângulo amoroso? Aí ela virou para mim e falou, então, pastor, sabe o que é? É que eu vim aqui perguntar para você com quem que eu tenho que namorar. Aí eu virei e falei assim, então, minha filha, eu sou gordinho, mas eu não sou a mãe de Ná. Você já pensou em orar? Já pensou em buscar o seu Deus, consultar a palavra de Deus, ouvir seus pais? Ah, pastor, mas aí é complicado, né? Falei, tá bom. Vamos imaginar então que você decida começar a namorar com o da guitarra. Gente boa, garoto do bem. Gosto dele. Aí você vai sair, vocês vão no cinema. Aí depois vocês vão passar no McDonald's, vão comer lá o seu Big Mac. Aí vocês vão, enfim, passear no shopping. Depois ele vai te deixar em casa. Aí você vai chegar em casa pisando nas nuvens. A sua mãe vai receber você em casa, vai falar, e aí filha, como é que foi? Aí você vai dizer, ai mamãe, eu vou casar com ele, porque ele é incrível, ele é sensacional, ele é o homem dos meus sonhos. Aí ela falou, e aí pastor? Eu falei, pois é, aí você vai entrar no seu quarto, você vai tomar um banho, e você vai colocar a cabeça no seu travesseiro para dormir. E sabe o que vai vir? Ela falou assim, não pastor, angústia. Ela falou, por quê? Porque você vai pensar, e como teria sido se eu tivesse escolhido o do folheto? Ela, credo pastor. Eu falei, minha filha, quando a gente anda sobre este mundo, sem se submeter à vontade do nosso Deus, quando a gente anda sobre este mundo, sem humilhar a nossa vontade, humilhar os nossos desejos e aceitar o desejo e a vontade de Deus, a gente não tem certeza de nada, a gente vive uma vida de angústia, porque tudo é possível. Qualquer caminho é qualquer direção, qualquer movimento vai. Aí ela virou para mim e falou assim, e pastor, como é que a gente resolve isso? Deixa Deus te contrariar um pouco. Deixa Deus mudar de vez em quando os teus planos. Pode ser que nem seja nem o da guitarra e nem o do folheto, pode ser um outro que Deus tenha preparado para você, minha filha. Deixa eu fazer essa aplicação, deixa Deus arrancar do seu planejamento de 2025 alguns projetos que você tem. Deixa Deus vir de encontro a alguns planos que você tem para 2025. Deixa Deus te convencer de alguma coisa que eventualmente você nem planejou para 2025, mas é justamente aquilo que Deus quer para você. Não olhe para 2025 como o ano que você vai realizar aquilo que você quer, mas olhe para 2025 como um ano que você tem a oportunidade de viver a vontade de Deus para você, para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos. Porque esse Deus, meus irmãos, que sempre concorda com a gente, esse Deus que sempre faz a nossa vontade, acredite, ele é um ídolo. Não é o Deus da palavra de Deus. O Deus das Escrituras é um Deus selvagem, é um Deus que não se conforma, é um Deus que não se explica. Ele mostra a sua vontade, independente do que a gente acha. Ele não é um Deus que se dobra diante de nós. Por isso, deixa Deus ganhar esse ano. Deixa Deus ganhar sobre os teus planos esse ano. Procure obedecer a Deus na sua jornada, vivendo os planos que Deus tem para você. Eu garanto para você, 2025 vai ser um ano revolucionário na sua vida. Se saindo daqui hoje você disser, Senhor, sabe a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Em segundo lugar, a obediência é uma caminhada de angústia. Como eu falei a vocês, Abraão teve que caminhar de Berseba até Moriá por 3 dias, 80 quilômetros. O versículo 4 diz para a gente assim, no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Às vezes a gente lê esse texto e a gente acha que foi uma caminhada tranquila, né?
Mas eu queria que você entrasse no drama da Escritura e percebesse que não. Você consegue imaginar o coração do Abraão nessa caminhada, sabendo que a cada metro que ele andava, era 1 metro a menos para ele chegar no sacrifício do seu filho? Você consegue imaginar a angústia deste homem, caminhando, brigando consigo mesmo, brigando com Deus, brigando com a sua consciência? E tem muita gente que acha, e o pastor Tiago Martins, ele pregou um sermão lindo aqui 2 semanas atrás, quando ele desmistificou essa ideia de que a nossa caminhada cristã, ela é uma caminhada que a gente vai sempre viver de maneira triunfante. Esse evangelho triunfalista, esse evangelho da tal prosperidade, este maldito evangelho que diz para você e para mim muitas vezes que a gente, porque se converteu, a gente não vai ter angústia, a gente não vai ter crise com Deus, a gente não vai ter crise de fé, a gente não vai questionar as situações que a gente está vivendo. Este não é o evangelho bíblico. Nós temos o pai da fé, caminhando em fé, mas não sem angústia, não sem crise, não sem dor, não sem dúvidas, mas ele está obedecendo, mas ele está no caminho que Deus disse que ele tinha que estar. Porque, meu irmão, a vida cristã não é sobre não ter dúvidas, não é sobre não ter angústia, é sobre viver as angústias debaixo da obediência do Senhor. É sobre caminhar as trilhas difíceis. É sobre viver os dias maus, brigando até com Deus, mas com Deus. Questionando a Deus, falando: Senhor, eu estou em dúvida, eu estou em angústia, não estou entendendo nada, mas eu estou indo para onde o Senhor está dizendo para eu ir. Eu estou até com raiva, Senhor, mas eu estou indo para onde você disse que eu tenho que ir. Porque foi essa a caminhada de Abraão. Uma caminhada de angústia, de luta consigo mesmo e de luta com Deus. E é justamente nessa caminhada de angústia, meu irmão e minha irmã, que tem o lugar da fé. Eu quero propor para você uma fé angustiada. Se você der uma olhadinha no versículo 5, você vai ver justamente isso. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos lá até lá. Depois de adorar, voltaremos. Quando o autor de Hebreus ele interpretou essa passagem, interpretou esse texto, ele explicou para a gente esse voltaremos do Abraão. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 19, ele diz assim: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. O Abraão, o nosso pai da fé, foi o primeiro a crer na doutrina da ressurreição. Se a doutrina da ressurreição, a fé na ressurreição dos mortos, é uma fé tão fundamental para nós, se Cristo não ressuscitou, vai a nossa fé, não diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15? Pois é, o nosso pai na fé já foi o primeiro que creu na ressurreição. Não sem angústia, não sem dor, não sem dificuldades no caminho, mas obediente, vivendo uma fé, dizendo: Senhor, eu creio que Tu podes ressuscitar meu filho dentre os mortos. E isso é verdade, meus irmãos. O nosso Deus é o Deus que levanta mortos da sepultura. E se nosso Deus é um Deus que levanta mortos da sepultura, o que é o teu problema conjugal com a tua esposa ou o teu marido? Se Deus levanta mortos da sepultura, o que é a tua pindaíba financeira no início desse ano? Se Deus levanta mortos da sepultura, o que é a angústia de um início de um ano talvez que não seja tão promissor na sua carreira ou nos seus negócios? Se Deus levanta mortos da sepultura, o que são essas coisas que nós vivemos nessa realidade terrena, os nossos filhos desobedientes, aquelas rupturas relacionais que nós vivemos em nossas famílias? O texto está dizendo para a gente: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar mortos. É uma fé angustiada,
mas é uma fé que está no lugar onde ela tem que estar. Mas, além disso, nessa obediência como uma caminhada de angústia, a gente também tem uma oração angustiada. Essa oração angustiada do Abraão, ela é muito, muito interessante. Porque o texto fala para nós o seguinte, olha comigo no versículo 8, ele diz assim, respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Eu acho muito interessante, você conhece a cena, a gente acabou de ler, o Abraão está subindo o Monte Moriá, ele acabou de colocar a lenha nas costas do Isaque, ele está subindo com a brasa numa mão e a faca na outra. Aí o Isaquinho, e note, este é o único diálogo registrado na Escritura entre Abraão e o seu filho Isaque, o único. Você pode revirar toda a história de Abraão e de Isaque, e este foi o único diálogo que o autor, inspirado por Deus, decidiu registrar para nós. Então tem uma lição importantíssima aqui. Estão subindo o monte, na jornada da angústia. Aí o Isaquinho vira para o pai e fala, então pai, madeira está aqui, a brasa está aqui, cadê o cordeiro? E aí, meus irmãos, a gente chega num verso que ele é muito maroto na sua língua original. Eu queria que você olhasse para esse versículo 8 comigo, porque esse versículo 8, o Abraão então responde, ele diz assim, Deus mesmo há de promover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Essa expressão, meu filho, ela aparece numa posição, dentro da frase, de uma maneira muito, muito interessante. Ele está dizendo assim, que essa expressão ela pode ser traduzida como um vocativo, assim como está traduzido na NVI aqui no telão para a gente. Meu filho, Deus há de prover. Um vocativo. Abraão está se dirigindo ao seu filho. Mas por que essa expressão está no final do versículo? Essa expressão também pode ser interpretada como se fosse um aposto. Deixe-me explicar para você. Se fosse um aposto, a gente iria ler assim, Deus mesmo há de promover o cordeiro para o holocausto, isto é, meu filho. Então, se este é o caso, porque é muito interessante que a expressão meu filho ela vem para o final do verso, e se este é o caso, esta não é uma fala de alguém que está esperando a provisão de Deus. Esta é a oração de um homem que já está dedicando e consagrando o seu filho ao sacrifício. E eu tenho certeza que você começou o seu ano, talvez pedindo coisas, pedindo a provisão de Deus. E não tem nada de errado em fazer isso. Eu tenho certeza que talvez você tenha começado o seu ano falando assim, Senhor, proveja. Senhor, proveja a escola das crianças. Senhor, proveja, enfim, aquela situação que eu estou precisando. Senhor, visita com provisão a minha casa. Não tem nada de errado a gente fazer essa oração. Mas que tal, ao invés da gente sempre orar pedindo provisão, sermos aqueles que oram dedicando os nossos sacrifícios e falando o holocausto é o meu filho? Que tal em 2025 a gente fazer mais orações de dedicação e de entrega e de consagração do que orações de petição por provisão? Porque a palavra de Deus garante, meu irmão e minha irmã, que nós teremos a provisão garantida de Deus para tudo aquilo que nós precisarmos e necessitarmos. Deus conhece cada uma das nossas necessidades. Então talvez a gente precisa começar o ano, ao invés de dizer, Senhor, provê o sacrifício, talvez a gente deve dizer a Deus, Senhor, está aqui o sacrifício, a resposta da oração está aqui. E de todas as aplicações que eu podia fazer, eu vou fazer uma simples. Vocês acabaram de ouvir o pastor Tiago dando uma bela de uma oportunidade para que a gente possa fazer orações de consagração e de entrega, justamente no momento em que a comunidade precisa. Que tal 2025 ser um ano mais de dedicação, de entrega, de consagração e de generosidade, do que só de uma petição contínua, fria, frívola muitas vezes, de alguém que não confia na provisão de um Deus bom?
E em último lugar, a obediência não é somente uma quebra de ídolos na nossa vida. A obediência não é somente uma caminhada de angústia que resume a vida cristã, mas a obediência também é o caminho do encontro com Cristo. Se você der uma olhadinha nos versículos 11 e 12, o texto ele fala para nós o seguinte, ele diz assim: mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Parece estranho, né? Porque no início do capítulo, quem pede o menino é Deus. Aí agora vem o anjo do Senhor e diz: você não me negou o menino. Ué, quem pediu não foi Deus? A tradição cristã explica esse dilema. E você pode grifar isso na sua Bíblia, se você tiver a sua Bíblia aí. Você é daqueles que grifa? Grifa agora. Todas as vezes que você encontrar na sua Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, essa expressão anjo do Senhor, e tiver tudo capitalizado, como está aí na sua Bíblia, tudo capitalizado, anjo do Senhor, a tradição cristã nos ensina que aqui se trata de uma chamada cristofania, ou seja, uma manifestação de Cristo pré-encarnado. Todas as vezes que a palavra de Deus nos diz ali no Antigo Testamento que em algum determinado momento como esse, o anjo do Senhor apareceu, acredite, a tradição cristã nos ensina que é uma manifestação, uma aparição do Senhor Jesus Cristo, da segunda pessoa da Trindade, do Filho de Deus, pré-encarnado. Isso muda completamente. É por isso que ele pode dizer: você não me negou o seu filho, porque é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade aqui dizendo, porque foi a Trindade que pediu para Abraão o filho dele. Mas mais do que isso, meu irmão, esse anjo do Senhor é Jesus. Então é Jesus que está dizendo: Abraão, não toca no menino, porque eu vou trocar de lugar com ele. Vai chegar um dia que eu também vou subir com a madeira nas minhas costas, mas uma outra montanha, não o Monte Moriá, mas o Monte Calvário. E ao invés de ser poupado pelo Pai, eu vou ser esmagado pelo Pai, e eu vou morrer, para que o Isaac seja poupado. O anjo do Senhor diz: não toca, porque eu troco de lugar com ele. Eu vou morrer, porque é tudo sobre Jesus. Se 2025 não for na sua vida uma jornada de obediência que conduz a mim e a você a Jesus, 2025 vai ser jogado no lixo, meu irmão. Se eu e você, no caminho da obediência, a gente não encontrar o Senhor Jesus Cristo, não se aproximar do Senhor Jesus Cristo, 2025 será inútil na minha e na sua vida. Por mais alto que possamos chegar, se a gente não encontrar o Filho de Deus no pé da cruz, não valeu de nada. Isaac, ele é poupado. Isaac recebe graça. Isaac recebe favor. Isaac recebe a sua própria vida. Porque o Isaac maior, o Filho de Deus, o Filho único de Deus, ele não foi poupado, ele foi sacrificado. Por isso, eu e você somos abençoados, com graça sobre graça todos os dias, com favor sobre favor todos os dias, com dádiva sobre dádiva todos os dias. Porque um dia Jesus decidiu trocar de lugar conosco. Porque um dia Jesus decidiu falar: não toca no menino, eu troco de lugar com ele. No dia que eu e você confessamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, acredite, essa santa troca, ela também nos foi dada. Jesus está dizendo: eu troco de lugar com cada um destes que creem no meu nome. Meus irmãos, não é à toa que nessa igreja, domingo após domingo, vocês ouvem: é tudo sobre Jesus.
Nós não somos discípulos de Abraão, nós não somos discípulos de Isaac, nós somos discípulos de Jesus, aquele que subiu outra montanha, o Monte Calvário, com um madeiro nas costas, para que eu e você pudéssemos ser conduzidos a um caminho de obediência, assim como Ele foi. A minha oração por mim e por você é que 2025 seja um ano em que Deus opere obediência reverente, fiel no meu e no seu coração. Uma obediência que nos coloca no caminho do encontro com Cristo. Sabe por que Abraão pôde chegar lá no alto do monte e encontrar o anjo do Senhor, o próprio Cristo pré-encarnado? Porque ele obedeceu. Se ele tivesse ficado lá em Berseba, se ele tivesse ficado lá e falado: não, Senhor, não vou dar meu filho, não, Senhor, não quero, não aceito, ele não teria encontrado o anjo do Senhor no alto da montanha, porque é o caminho da obediência que nos leva para o anjo do Senhor, nos leva para Jesus. 2025 precisa ser um ano em que a gente cultive a obediência, o ano de obedecer a Jesus e obedecer a Deus. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito e gracioso, obrigado por tua palavra. Pai, tanta coisa nesse texto que confronta o nosso coração e que mexe com as nossas entranhas. Tanta coisa que a gente precisa trabalhar dentro de nós. Pai, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós não vamos conseguir ser obedientes como foi Jesus sem que o Teu Espírito opere em nós. Não permita, Pai, que essa noite a gente saia por essa porta, saia desse ambiente, desse recinto, sem ter tido um encontro contigo e sem rever os nossos valores, os nossos conceitos, a maneira como nos relacionamos contigo. E Pai, para que 2025 seja um ano de bênção, a gente precisa ser conduzidos no caminho da obediência. Opera isso em nós e nos leva para Jesus, o Teu Filho. Nele nós oramos. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos.